Estudante VET, você já ouviu falar que cães com insuficiência cardíaca podem desenvolver o edema pulmonar. E isso aparece em livros, em aula, em estágio e em muitas questões de prova. Mas se eu te perguntasse agora, por que esse líquido sai dos vasos sanguíneos e invade o pulmão? Você conseguiria me explicar o mecanismo completo? Muitos de nós alunos decoramos a insuficiência cardíaca e sabemos que ela leva ao edema pulmonar. O problema é que, quando a questão começa a perguntar sobre pressão hidrostática, capilares pulmonares, formação de edema, o raciocínio trava. E isso acontece porque a maioria tenta aprender o resultado final sem entender o processo. Hoje, então, eu vou te mostrar exatamente como o edema pulmonar cardiogênico se forma, por que o líquido consegue sair dos vasos sanguíneos e por que essa alteração pode colocar a vida do paciente em risco. E no final desse vídeo nós vamos resolver juntos uma questão de prova para testar se o seu raciocínio ficou claro. Muito prazer, eu sou a Paula Toledo, estudante de medicina veterinária e o meu objetivo é facilitar a MedVet para você. Antes de você entender como o edema pulmonar se forma, nós precisamos primeiro lembrar de uma coisa muito importante que acontece dentro dos capilares. Em condições normais, existe um equilíbrio constante controlando a movimentação de líquidos entre o interior dos vasos e o exterior, no tecido ao redor. De um lado, existe a pressão hidrostática que empurra o líquido para fora dos vasos. Do outro lado, existe principalmente a pressão oncótica plasmática, que tende a manter esse líquido dentro da circulação, dentro dos vasos. Enquanto essas forças permanecem equilibradas, uma pequena quantidade de líquido pode sair dos vasos, dos capilares e retornar sem problema algum. É justamente por isso que os pulmões permanecem secos e capazes de realizar a troca gasosa de maneira eficiente. O problema começa quando esse equilíbrio ele é perdido. E para entender o porquê que isso acontece, nós precisamos voltar ao vídeo que eu fiz anteriormente. Lembra que na doença valvar mitral, parte do sangue retorna para o átrio esquerdo? Conforme isso acontece ao longo do tempo, o átrio esquerdo começa a dilatar e a pressão dentro dele aumenta progressivamente. E essa pressão não fica restrita ao coração. Ela continua ali sendo transmitida para trás, primeiro para as veias pulmonares, depois para os capilares pulmonares, e é exatamente aqui que a situação começa a ficar mais complicada. Segue comigo esse raciocínio. Se a pressão dos capilares pulmonares aumenta, a força que empurra o líquido para fora dos vasos vai aumentar também. Ou seja, a pressão hidrostática fica cada vez maior. Inicialmente, o organismo ele ainda consegue fazer uma compensação nessa alteração, porque daí pequenas quantidades de líquidos que escapam para o interstício podem ser removidas pelos vasos linfáticos e o pulmão continua funcionando relativamente bem. Mas, se a doença continua evoluindo, muda o cenário. E chega um momento em que a quantidade de líquido extravasado ela se torna maior do que a capacidade do organismo de remover esse líquido. Quando isso acontece, o líquido começa a se acumular lá no interstício do pulmão. Agora presta atenção, porque é exatamente nessa etapa que muitos alunos começam a se perder na hora de responder na prova. O interstício funciona como se fosse uma espécie de espaço que tem entre os vasos e os alvéolos. E enquanto esse líquido ele permanece nessa região, nesse intervalo, os sinais clínicos podem ser mais discretos ou até mesmo passar desapercebidos. Mas se a pressão continua aumentando e conforme mais líquido deixa os capilares, esse excesso de líquido acaba alcançando os alvéolos. E é nesse momento que se forma o edema pulmonar cardiogênico. Percebe o tamanho do problema? São eles que permitem a entrada de oxigênio e a eliminação do dióxido de carbono. Mas agora, parte desse espaço ele vai estar preenchido por líquido. E quando isso acontece, as trocas gasosas começam a ficar comprometidas. O oxigênio ele passa a encontrar mais dificuldade para atravessar essa barreira e com isso não tem a oxigenação do sangue. Como consequência, o organismo tenta compensar novamente. A frequência respiratória ela vai aumentar, vai ter um aumento também do esforço respiratório. O paciente ele vai começar a demonstrar os sinais
cada vez mais evidentes dessa falta de oxigenação, e é por isso que muitos cães com edema pulmonar apresentam a taquipneia, a dispneia, a intolerância ao exercício e, nos casos mais graves, a insuficiência respiratória. E existe um detalhe que costuma aparecer bastante nas provas, que é que o edema pulmonar cardiogênico não acontece porque o pulmão está inflamado. Ele acontece porque a pressão hidrostática dentro dos capilares aumentou tanto que o líquido literalmente foi empurrado para fora dos vasos. Agora vamos testar o seu raciocínio e ver se você entendeu o conteúdo. Imagina comigo um cão com doença mitral avançada, apresentando aumento de frequência respiratória, edema de pulmão, já identificado nos exames de imagem. Qual mecanismo melhor explica esse edema? Se você respondeu o aumento da pressão hidrostática nos capilares pulmonares, você acertou. Percebe que, mais uma vez, a questão não exige memorização, ela exige um entendimento? O professor quer saber se você consegue acompanhar toda essa sequência fisiológica e entender por que o líquido saiu do vaso e chegou até o pulmão. Quando você aprender a enxergar a doença dessa forma, a fisiopatologia deixa de ser um conjunto de conceitos isolados de problemas sem sentido. Se esse conteúdo te ajudou a entender melhor o edema pulmonar cardiogênico, já deixa seu like, porque isso vai fazer com que o vídeo chegue a outras pessoas, a outros estudantes de medicina veterinária que também precisam entender esses mecanismos. E se você quiser revisar esse tema depois, ou se aprofundar nos estudos, eu organizei materiais complementares e o link está no site, aqui na descrição do vídeo. E no próximo vídeo nós vamos avançar mais um passo nessa cascata e entender por que a redução das trocas gasosas leva à hipoxemia. Como o organismo tenta compensar essa alteração e quais são os sinais clínicos que começam a aparecer quando o tecido deixa de ser oxigenado de maneira correta. Então se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, porque a sequência foi construída para que você consiga entender toda a lógica da doença sem precisar decorar. Te vejo no próximo vídeo!